Olá! Começando agora a nossa live de perguntas e respostas ao vivo. Sou a doutora Maria Emília, ginecologista. E como que funciona essa live? Então, essa live acontece toda última terça-feira do mês, às 21 horas, no Instagram, no meu Instagram, e tem um link disponível ali na minha bio. É só clicar que tá escrito quero participar de uma live, de uma próxima live. Tem um formulário para preencher. Preenche esse formulário que alguém da minha equipe vai entrar em contato para convidar essa pessoa para participar de uma próxima live, tá? Então vou começar já chamando aqui. Só aceitar que eu já liberei aqui para tu entrar. Tudo Oi, bem? tudo. Da onde que tu fala? Falo de Recife, Pernambuco. De Recife. E qual que é a tua dúvida, Michele? Então, a minha dúvida é assim: eu há poucos dias fui diagnosticada com retocele e estou tendo muitas outras dificuldades, não só assim para evacuar, nem para ter relação, mas assim, muito desconforto urinário mesmo, muito demais mesmo. E eu queria saber se isso também tem relação com, tem a ver se eu estou tendo assim, muita infecção ginecológica, se isso pode contribuir. Certo. E tu tem quantos anos? 36. 36. E tu teve. Já ficou grávida? Já tenho uma filha de 13 anos, Só teve um parto. só. E foi normal ou foi cesárea? Foi normal, Foi normal. E teve algum outro prolapso que foi diagnosticado ou foi só a retocele? só a retocele. Tá. Então, assim, ó, o que para quem está nos assistindo e não sabe o que que é a retocele é um prolapso genital, então é como uma hérnia do intestino para a vagina, tá? Ela está associada com constipação, com o intestino trancado, e isso por si só já pode aumentar a chance de ter infecção urinária, tá? Então, sim, a retocele pode estar associada com aumento de chance de infecção urinária de repetição, tá? O que Uhum. que tu tá tendo exatamente de sintomas? Então, eu não tenho constipação, porque eu retirei a vesícula tem uns 6 anos, mais ou menos. Então, de lá para cá, eu sempre faço assim, tenho aquela urgência evacuatória. Uhum. É sempre aquilo pastoso, líquido, e de repente, obstrução total. Não consegui evacuar. Aí foi quando eu procurei ajuda, né? E assim, eu já sentia um inchaço dentro da vagina, tudo, mas eu achava que isso era uma coisa assim do meu corpo. Uhum. Que se não fosse um caso de eu procurar saber, investigar o que era. E quando comecei a ter esse problema evacuatório, então já veio vários outros problemas só somando. Inclusive, eu não posso, assim, caminhar muito, porque eu cheguei a passar, assim, uma noite toda me levantando de meia hora para fazer 2 piguinhos de xixi. O tempo todo, não dormi nada. E, assim, é um desconforto que está me causando um transtorno terrível. Aí Ma- eu fui na médica, ela me examinou, pediu para fazer força, só que ela pediu que eu procurasse ajuda de, assim, cirurgião, porque ela não fazia, então até então, já a coloproctologista, ela pediu que eu fizesse fisioterapia. Que assim, eu vou começar ainda, né? Não sei se a menina que me examinou, ela disse que ia ver se tinha condição da fisioterapia me ajudar. Porque dependendo da situação, eu procurasse realmente o cirurgião.
Certo. E quando tava só fazendo esse pinguinho de xixi, tava com infecção urinária ou não? Não, não tava, porque justamente eu fui com esse desconforto e pedi que ela passasse o exame de urina para eu saber, porque eu estava com um desconforto muito grande, eu achava que era infecção. Aí fiz e deu normal também. Tá. Então, são coisas diferentes, tá? Porque assim, ó, a retocele não dá sintomas urinários. Que nem eu falei, quando ela está associada com constipação, que é uma dos fatores de risco, ela pode sim aumentar o risco de infecção urinária. Mas só a retocele não dá sintomas urinários. Então, ela não dá incontinência urinária, ela não dá urgência para urinar, tá? Nada disso. Não é tão comum, na verdade, na tua idade ter retocele, porque esses tipos de prolapsos são mais comuns, principalmente após a menopausa, com o envelhecimento, tá? Mas não significa que não possa ter. Existem vários graus de retocele. Dos prolapsos, em geral, tem de grau 1 ao grau 4. Quanto maior o prolapso, então grau 3 e grau 4, que são os que ficam para fora da vagina, é que começa a dar mais sintomas, que a pessoa normalmente sente uma bola na vagina, um peso, um desconforto. E o prolapso grau 3 e grau 4, em geral, são cirúrgicos. O grau 1 e grau 2, eles dão menos sintomas, então às vezes só com a fisioterapia já melhora a questão de sintomas, que é essa sensação do peso, quando tem alteração de hábito intestinal, pelo que eu entendi, está alternando períodos de diarreia com períodos de constipação. É isso que está acontecendo? Isso. Uhum, Isso, tá. exatamente. Tem que ver se não tem alguma outra coisa associada, tipo um síndrome do intestino irritável, que pode causar isso. Períodos de diarreia com constipação. Aí tem que tratar, melhorar essa questão do hábito intestinal. Mas assim, o que eu já posso te adiantar, que esses sintomas urinários que tu tá tendo, se eles não tá dando infecção urinária no exame, não é por causa da retocele. Aí tem que fazer uma avaliação ideal, procurar um médico que seja uroginecologista, que é esse ginecologista especialista em assoalho pélvico, em continência urinária, em prolapso e tal, para poder ver o que está acontecendo, porque às vezes tem coisas associadas, tá? Pode ter bexiga hiperativa ou bexiga dolorosa, que são outras condições urinárias que se a gente ia ver isso, paciente com prolapso que tem queixa urinária junto, são situações diferentes, porque pela retocele não causaria esses sintomas urinários que tu tá tendo. Uhum. E assim, quando já está sendo constante, né? Se eu for ao banheiro, né? Duas, duas vezes só ao dia, já fica muito estufado dentro da vagina, muito até a entrada da vagina. Eu não, eu mesmo que eu faça assim as fezes, né, mole e tudo, eu sempre tenho que fazer muita força. Aí, Entendi. assim, eu sinto muito desconforto, tanto na parte do reto, como na frente, assim, na bexiga. Esse dia que eu caminhei mesmo, eu não dormi, parecia que tinha alguém sentado na minha barriga, porque tava um peso terrível. Foi um incômodo. Aí eu tô evitando qualquer esforço, qualquer exercício para não piorar, né? Entendi. Até. O prolapso da retocele, assim, ele pode influenciar no hábito intestinal. Então, às vezes tem paciente assim, claro, dependendo do grau, daí teria que examinar para ver qual é o grau que tá o teu prolapso, né? Eu não sei se Uhum. chegaram a falar isso para ti, do grau, que grau que tá. Não, ainda não. Porque assim, tem paciente que tem grau mais 3, 4, que às vezes tem que colocar o dedo dentro da vagina para comprimir o prolapso para conseguir evacuar. Isso acontece, tá? Porque como o Acontece. intestino está fora do lugar, aí isso interfere também no hábito intestinal. Isso, mesmo eu tendo as fezes mais líquidas, mas se eu não fizer essa manobra, é como se fizesse incompleto. Fez pela Entendi. metade, não fiz tudo. Uhum. Aí, então, assim, isso já tem o quê? Mais ou menos um ano, mas eu só vim procurar o médico faz uns 3 meses. Aí, até então, eu senti uma piora muito grande nesses últimos meses. Entendi. Tem que examinar direitinho, mas assim, pelo que tu tá me contando, provavelmente o teu prolapso seja um prolapso cirúrgico mesmo, que tenha que fazer cirurgia para corrigir. E o que que faz na cirurgia?
e a gente considera o prolapso como se fosse uma hérnia. Então, tem um tecido que rompeu, daí vai fazer uma reconstrução, vai corrigir esse tecido que rompeu, que a gente chama de fáscia, é uma cirurgia que se chama, o nome é sítio específico. A gente pega esse tecido que rompeu, essa fáscia, e coloca no lugar correto. E daí isso corrige o prolapso. Tem uma live Uhum. minha só sobre retocele, que eu explico detalhadamente sobre isso. Não sei se tu já assistiu. Uhum. Foi É. assim que eu te E aí achei. tu me achou, né? É. Foi, procurando assim entender o que é que estava acontecendo comigo. E eu só achei um relato de uma paciente só. Porque assim, a gente fica constrangida de falar, de chegar no método, de dizer. Eu fui 3 vezes na ginecologista para conseguir falar. Sobre Eu isso. disse, não, justamente. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou falar que eu tô sentindo isso? Aí eu vi os vídeos, tudo, eu me concentrei, disse, não, eu vou conseguir dizer. Eu sou a segunda aí, paciente, que consegue falar. Sim. Não, isso é ótimo, porque assim que nem tu, tem muitas mulheres que têm esse problema do prolapso e às vezes não procuram justamente por vergonha. Então é importante a gente falar sobre isso para conscientizar que não é só com aquela pessoa que está acontecendo isso e que sim, tem tratamento, tem como melhorar e tem como voltar a ter uma qualidade de vida normal. Uhum. Tá bom, então, obrigada, tá? De nada, muito obrigada pela tua participação. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Então vamos lá. Agora é a vez da Ronicleia. Nicleia, eu já aceitei aqui. Só entrar. Vamos ver aqui, Nicleia. Aqui não tá dando certo? Foi. Tudo bem? Olá, tudo bem? Da onde que tu fala? Eu tô falando do Piauí. Do Piauí. E aí, qual E que é a tua pergunta? a minha pergunta é, doutora, tem 40 dias que eu fiz uma esterectomia total. E, assim, foi muito conturbada desde quando eu fiz a minha cirurgia, porque eu moro no DF, mas eu vim fazer no Piauí porque foi onde eu consegui mais rápida, né? E devido a alguns problemas, eu não tive uma recuperação muito boa. Problemas de casa, né? E assim, hoje tem 40 dias e ontem eu fiz alguns movimentos, tive que fazer algumas coisas domésticas e eu tô sentindo muita dor, né? Na verdade, tem 3 dias que eu tô sentindo dores na cirurgia mesmo, tá inchada a minha barriga. Só que com 8 dias de cirurgia, a, ela endureceu, sabe? O corte inteiro ficou muito duro, muito duro mesmo. E aí eu fui no médico e ela disse assim que a princípio era normal. Só que eu acredito que não, porque já conversei com outras pessoas também que fizeram e não, foi tranquilo, não. Tipo que atrofiou, entendeu? Eu tenho queloide, eu não sei se isso ajudou também, mas assim, ela tá muito dura até hoje. Com 8 dias ela já endureceu o corte e a minha dúvida, a minha pergunta é essa: é normal, né? Ou não? Ou geralmente acontece em alguns casos? Por que que tu fez a cirurgia? Qual que foi o Porque eu motivo? tenho adenomiose e Ah, alguns tá. miomas também. Uhum. Tá. Certo. E daí foi retirado o útero e mais alguma coisa ou foi só o útero? O que que foi feito na O cirurgia? colo e as duas. As duas trombas, certo, tá. E daí ficou com pontos e precisou retirar os pontos? Como que foi? Não, calma aí. Deixa eu tentar mudar aqui a internet. Porque assim, ó, eu vou explicar. Ah, Pode falar.
Os pontos, ele só ponteou o doutor por dentro, por fora foi colado. Ah, entendi. Certo. Uhum. Tá. Então a primeira coisa que tem que ver é como que tá essa cicatriz, se não formou nenhum seroma, que é um acúmulo de líquido que pode dar na cicatriz e isso deixa endurecido. E esse líquido às vezes pode até infectar se não é drenado, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é olhar os pontos se não tem nenhuma formação desse seroma, que é o líquido é o subcutâneo, que é o tecido que fica embaixo da pele, da gordura, que ele vai secretar, ele produz uma secreção e isso pode acumular ali e deixar endurecido, tá? Então tem que avaliar a cicatriz. Se tá tudo certinho com a cicatriz, ela tá sequinha, não tá formando esse seroma, tudo mais, tem que ver como é que tá a questão dos teus sinais vitais, se tá tudo certinho. Porque na cirurgia abdominal é parecido com um pós-operatório de cesárea. Não sei se tu já tinha cesárea. Não, Tu nunca tinha feito cesárea. Tu já tinha feito alguma cicatriz na barriga? não. Foi a primeira, foi abdominal, foi corte, assim. Então, para quem já teve cesárea, sabe como é que é. No começo dói bastante os pontos, tá? Às vezes usar aquelas calcinhas mais altas, não cinta, porque a gente não recomenda que use cinta, porque dá frouxidão do abdômen, da musculatura do abdômen. Mas uma calcinha mais alta dá uma segurança para paciente e tem importância da questão do pós-operatório. Então, não dá para ficar fazendo atividade física, não dá para ter relação sexual. E no começo dói mesmo. Só que depois, com o tempo de pós-operatório, tende a melhorar a dor, tá? Então, com 40 dias já era para tu estar bem melhor do que quando tu tava com uma semana de pós-operatório, tá? Então, o que eu recomendo? Voltar no médico que te operou para fazer essa avaliação primeiro da ferida operatória, dos pontos, para ver se não tem acúmulo de secreção ali, que é esse seroma que pode acumular, pode até mesmo infectar, tá? E ver, primeira coisa é a questão da ferida operatória. E depois do pós-operatório, se não houve nenhum excesso, nada nesse sentido de atividade física ou relação, a tendência é melhorar e não piorar a dor. Não é normal, resumindo. Mas como é que é esse procedimento? É um exame que ele faz ou ele só em toque mesmo? Isso, primeiro vai olhar, primeiro é o exame físico mesmo, né? Que é olhar como é que tá a ferida operatória, como é que tá lá embaixo, deve ter sido total, tirou o colo do útero, né? Tirou. Como é que tá Uhum. lá. E dependendo dessa avaliação, às vezes a gente tem que fazer algum exame de imagem, por exemplo, um ultrassom de abdômen para ver como é que tá, ou dependendo um hemograma. Aí vai depende muito dessa avaliação clínica, né? De como que estão os teus Uhum. sinais, se tá tudo certinho contigo. Porque pós-operatório, quando tem alguma coisa que não tá normal, normalmente vai alterar os sinais vitais. Então a pessoa vai ter febre, ou vai ter Eu não algum, tive. isso é bom, porque normalmente quando Uhum. é ter uma infecção ou tá acumulando sangue dentro da barriga que poderia acontecer, normalmente tem febre, tem alguma outra alteração de sinais, entendeu? Da frequência cardíaca, da pressão e tudo mais. Porque assim, o que eu sinto é que ela endurece, ela tá muito duro, né? E é como se faltasse espaço para ela poder sarar, cicatrizar por dentro. Entendeu? Como se ele ponteou um pouco a mais de pele, alguma coisa assim, de tecido. E até eu passei numa médica, aonde eu tô agora, ela até falou isso mesmo. Ele pode ter que pegar um pouquinho a mais de tecido e ele não tá tendo espaço para sarar direito. Não sei. Mas a impressão que dá é como se estivesse repuxando mesmo. Ela endureceu bastante. E hoje já tá com 40 dias e continua do mesmo jeito. Já fiz compressa, já fiz tudo, já tomei os anti-inflamatórios. E esses 3 últimos dias, eu tô sentindo como se fossem os primeiros dias. Tipo, pra mim deitar tá chato, pra mim poder levantar. Se eu deitar de lado, eu sinto como se estivesse abrindo o corte. Só que por Entendi. fora tá bem saradinho. Por fora tá, né? Colou já as duas partes do corte já tá coladinha. Só que eu sinto é por dentro. Entendi. Aí eu não sei, né? O que pode estar causando, porque
se pode não estar sarado lá por dentro, se piorou. A cicatrização, os pontos depende do tipo de fio que foi usado, mas geralmente em 45 dias eles começam a ser absorvidos. A cicatrização, assim, por dentro a gente corta aqui embaixo na altura da cesárea, mas por dentro a gente sobe mais ou menos até o umbigo. Então toda essa região vai ter alteração de sensibilidade. E isso leva 9 a 12 meses para voltar ao normal, tá? Mas no pós-operatório da esterectomia, que para quem não teve cesárea, mas quem já teve, sabe como é que é? Tende a melhorar. Então, no começo dói e depois vai tendendo a melhorar. Então, a primeira coisa que tem que fazer no teu caso é fazer a avaliação dessa ferida operatória, para olhar se está tudo certo, porque o seroma, que nem eu expliquei, que é esse acúmulo de líquido que pode acontecer depois da cirurgia, é um motivo para ficar mais dura a barriga. Entendeu? Então, eu Entendi. começaria avaliando isso. Mas esse líquido dura tanto tempo? Se ele não ficou ali dentro e não drenou, pode acontecer. Tá? Porque tu E falou que isso foi pode causar uma colado, né? infecção? Uhum. Ele pode até mesmo infectar. A maioria das vezes Depois não de um mês. infecta, né? A maioria das vezes ele não infecta, mas ele é um líquido que a gente abre como ali na ferida operatória, põe uma pinça, abre para ela sair essa secreção, tá? Porque isso já melhora bastante questão de dor e tudo mais, mas pode até mesmo infectar. Porque, assim, tipo, um dedo acima do corte, eu não sinto. É como se estivesse anestesiada até hoje. Tipo, eu não Isso é sinto essa normal. sensibilidade. Isso é normal. Até o umbigo por dentro, apesar de cortar ali embaixo, por dentro a gente geralmente sobe até o umbigo, tá? Para descolar a musculatura e conseguir entrar na barriga, na cavidade. Então Entendi. isso Porque, fica realmente tipo anestesiado e leva ali uns 9 a 12 meses para voltar ao normal a sensibilidade, mas volta. não. Entendi. Então, assim, ainda tem algo a me preocupar, né? Já que você disse que pode ter ocorrido isso. Aonde eu tô é muito difícil ter acesso a um médico ginecologista mesmo. Né? Mas eu tô Entendi. retornando para minha cidade esse final de semana. E aí já na outra semana eu já vou ver isso. Aqui eu não consigo, pelo fato de não ter, né? Mas, assim, já fiquei um pouco preocupada, porque, né, para realmente, depois de um mês, eu estar sentindo tudo como se fosse nos primeiros dias, tá, me preocupou um pouco. Por isso que eu vim aqui também. Entendi. E a pessoa que te operou, o cirurgião que te operou, tu não tem acesso Não, para marcar porque uma é consulta. muito longe, Entendi. não é? Muito longe do lugar onde eu fui, é mais de 8 horas de viagem da onde eu tô. Então, Certo. nem o retorno ele pediu pra gente poder passar em outro médico por aqui, se ocorresse tudo bem, não tivesse nenhuma interferência na cirurgia, né? Ele disse que a recuperação iria ser normal. Mas que aí com 30 dias eu poderia passar num clínico geral, só mesmo para ver, para me liberar para viagem, né, de volta. Mas contato com ele novamente, nem retorno ele pediu para voltar, porque realmente é muito longe, é difícil acesso. Entendi. E o resultado do útero, porque o útero vai para exame. Esse tu conseguiu pegar? A biópsia consegui. Uhum. E deu tudo bem. Aí, sim, não deu nada, só descobri né, que ele tinha tirado o colo e as duas trompas e que tinha mioma, 4 miomas também, mas só, normal. Certo, tá. Teve nenhuma doença, não. Isso é o Não. mais importante. Acho que tem que passar realmente em alguém que seja ginecologista, porque entende melhor de pós-operatório de esterectomia e vai conseguir fazer essa avaliação de se está tudo certo na ferida operatória, no fechamento da cúpula vaginal, que é lá por baixo, que é o fundo da vagina, né? E aí vai conseguir te dar essa segurança para dizer, não, tá tudo certo no teu pós-operatório, vamos só melhorar as medicações para dor, para tu ter mais qualidade de vida e conseguir fazer o pós-operatório adequado. Porque quando a pessoa começa a ter dor, o que acontece? Até para respirar fica difícil, então isso aumenta até risco de pneumonia e tudo mais. Então, tem que sim fazer uma avaliação direitinho. E os excessos, né? Eu falo assim, por exemplo, geralmente esterectomia abdominal a gente libera
para a pessoa voltar a ter atividade física, relação sexual depois dos 40 dias. Mas cada um conhece o seu corpo e os seus limites. Então, assim, fez uma atividade que notou que tá te dando dor, é porque tu não tá pronta para fazer aquela atividade ainda. Então, tem que esperar um pouquinho mais, entendeu? Então, Entendi. isso é importante a gente também respeitar o nosso corpo e os nossos limites, porque o corpo dá essas mensagens pra gente. Doutora, desde quando, desde, tipo, depois de uma semana de operada, começou a sair secreção um pouquinho, de corrimento verde, sabe? Uhum, Mas assim, até hoje sai, não é aquela coisa, muita coisa, mas quando eu faço xixi, eu passo papel um pouco lá dentro e eu sinto, e eu vejo que sai um pouco de corrimento e na cor esverdeada. uhum. Mas assim, não tem mau cheiro, mas é verde. E eu me preocupo pela questão de que quando, né, pode, era, né, que chama aquele, quando a gente tá com corrimento verde. A vaginose bacteriana? Isso, entendeu? Aí eu assim, às vezes, uma, duas vezes no decorrer do dia sai um pouquinho. Entendi. É, assim, ó, só pela questão dos pontos do fechamento do fundo da vagina, da cúpula vaginal, poderia ter secreção, até porque esses pontos levam, depende do fio que é utilizado, mas normalmente o fio que é usado é o Vicryl, demora uns 45 dias para absorver. Então, enquanto tem ponto, pode ter secreção sim, tá? Em geral, só a gente o que orienta é, principalmente quando a esterectomia vaginal, que daí os pontos ficam no fundo da vagina, a abdominal normalmente fica por dentro, então tem menos secreção. Normalmente o que a gente orienta é aumentar a frequência de higienização. Então, lava ali 3, 4 vezes por dia. Se isso não melhora, claro, tem que examinar para ver se é só isso que eu estou explicando, tá? Mas aí a gente passa um antibiótico, um creme vaginal, alguma coisa assim. Mas de modo geral, pode sim ser algo normal esse corrimento. Ah, não. Não, tudo bem. Era só isso então, doutora. Vou correr atrás disso o quanto antes. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigada pela tua pergunta. Tchau, tchau. Tchau. Agora é a vez da Jéssica Luiza. Jéssica, já aceitei aqui. É só entrar. Esperar mais um pouquinho, ver se a Jéssica consegue entrar. Não, vou chamar a Natália Chagas, que é a próxima. Chamar a Natália, que acho que a Jéssica não tá conseguindo entrar. Natália Chagas, só aceitar ali, que eu já liberei acesso aqui. Tudo bem? Opa, a Natália caiu. Vou ver a Jéssica aqui de novo, se dá certo. Eu vou chamar a Ana Cláudia. Ana Cláudia, já aceitei. Só entrar. Tudo bem, Ana Cláudia? Oi, tudo bom, doutora? Boa noite. Primeiramente, Boa queria noite. De agradecer, onde né? você fala? Falo do Paraná, Ponta Grossa. Ah, legal. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora por eu. Que bom, obrigada.
Tá me ouvindo? Falhou um pouquinho, tu pode repetir? Então, doutora, o meu problema é referente a uma verruga. Tá, Fui no médico, certo. eu fui em 2 médicos. O primeiro falou para mim que era na vulva. Agora, essa segunda Certo. médica que eu fui diz que é nos lábios maiores. Não sei que diferença que tem. Uhum. Tá. E eu vou passar por uma ginecologista segunda-feira para ela avaliar, né? Porque é um HPV, né? Porque eu vejo a senhora falando aí. Sim. E daí Aham. eu queria saber se esse HPV, eu acho que é na vulva. A doutora falou que é nos lábios maiores. Eu sei lá, porque um médico falou uma coisa, o outro falou outra. Tá. E aí eu queria saber qual que é o risco, se ele pode vir a virar um câncer. É, essas coisas, assim, né, que a gente fica com medo, assim. Que eu fico com bastante medo. Então, não dói, não coça, não faz nada. É só uma mesmo. Assim, tipo assim, por fora, assim, claro que eu me examino, assim, passo a mão, é só uma. Não tem mais de uma por fora, né? Então, daí eu fico com medo, porque cada caso é um caso, né? Mas depois que eu comecei a acompanhar a doutora nos vídeos e tal, que eu vejo, assim, falando sobre verruga diariamente, né? A vacina, tudo. No meu tempo não existia essa vacina, né, do HPV. Então agora existe. Mas aí eu vi aquela live também que eu acompanhei da doutora com aquela moça lá falando da Uhum. vacina. E Sim. a gente pode tomar sim a vacina, mas seria importante que tomasse depois que nos tratasse da lesão, né? Porque do Isso. HPV não tem como. Eu queria saber esse tipo de coisa, assim, sabe? Se ele pode virar câncer, qual que é assim, o que que eu faço nesse momento? Claro, vou procurar um médico. E também marquei uma consulta com a senhora pelo WhatsApp lá e vou me deslocar daqui aí, se for preciso, para eu ir. Uhum. Porque a gente tem que consultar com um médico que sabe o que está falando, né? Porque esses médicos, assim, clínico geral, eles não conhecem, eu acho que muito bem. E os que conhecem, um fala que é na vulva, o outro diz que é nos lábios maiores, daí eu fico nessa, sabe? Eu fico, assim, sem saber o que que eu faço, assim. Tipo assim, será que o meu problema pode evoluir para um câncer? Ou que Deus quiser, não, mas, né, se puder, como que é uma verruga, duas verrugas, qual que é o grau de uma verruga? Essa é a minha dúvida, sabe? Tá. Então, assim, ó. A vulva e os lábios maiores é a mesma coisa, na verdade. Vulva é toda a parte externa da genitália feminina. E daí tem, na vulva tem os lábios maiores, os lábios menores, o monte pubiano, mas na prática é tudo vulva, tá? Que é essa parte externa. As verrugas, elas podem ser por HPV e podem não ser, tá? Tem as verrugas que são por HPV, que são os condilomas. O ideal seria biopsiar, porque daí a gente tem certeza que é mesmo. Às vezes, só olhando é muito sugestivo de HPV e a gente já sabe que não precisa nem biopsiar. Mas quando o diagnóstico fica duvidoso, a gente faz essa biópsia, porque na biópsia a gente tem certeza se é HPV ou não, tá? E existe o acrocórdon, que ele é uma verruga benigna. Às vezes a pessoa tem até em outras partes do corpo, e daí não é HPV, tá? A verruga, Essa, pode falar. pode falar. Não, pode A, continuar. a verruga, ela não é câncer e ela não vira câncer. Ela é uma lesão benigna. E aí, quando é HPV, a gente pode tratar. Se for uma verruga única, dá para fazer a retirada dessa verruga, tá? É Quando ela única. é múltiplas, a gente faz. Tem imiquimod, que é uma pomada, que ele estimula o sistema imunológico da pessoa a combater as lesões, que é uma opção. Existe o laser, que é uma sessão, em geral, única para aquelas lesões que tem, ela vai destruir todas, só precisa repetir se voltar as lesões. Então, existe o ácido que a gente acaba usando em exceção, porque ele pode deixar manchado. Então, assim, primeira coisa é diferenciar se é realmente uma lesão por HPV ou não. Por quê? Porque é único. Normalmente, as verrugas do HPV não são únicas, elas são múltiplas. Tá? Então tem mais do que uma que aparece junto, tá? Então essa biópsia vai ajudar a fazer essa diferenciação. Porque a médica, ela falou assim para mim, Ana, eu falei, doutora, porque eu acompanho a senhora todos os dias aí no seu Instagram.
E quando a senhora não grava vídeo, eu fuço tudo lá para não saber de tudo que tá acontecendo, né? Porque é um assunto que antes eu não dava muito, assim, bola, tipo assim, a gente que é mulher, a gente tem um pouco de vergonha, como disse a outra participante aí, de se abrir, né? Ah, mas por que se a médica é mulher? A médica é mulher, mas assim, eu sei que, ó, que não é todos os médicos, assim, que dão apoio pra gente, assim, numa conversa e tal, explica tudo certinho. E tem alguns que malmente, assim, nos examinam, assim. Tanto que essa primeira médica que me atendeu, ela não sabia falar para. Eu falei, doutora, essa verruga é de HPV ou não? Porque eu vi a senhora dizendo aí que existem casos, não é todos, que a senhora deixou bem claro, que o olho nu já dá para identificar o negócio. Uhum. Eu falei, doutora, esse é um HPV ou não é um HPV? Ela falou assim, não sei. Não sei te responder. Você vai ter que constar com uma ginecologista e a ginecologista vai ter que fazer todos os exames e tarará. Fiz o preventivo, foi, acho que faz uns 30 dias atrás, não veio alterado nada, assim. Até uma infecção na bexiga que eu tinha, não tive mais. Mas aí que tá, veja como você tá fã. A senhora vive falando assim, que o preventivo, às vezes, não identifica, né? Que ele esconde alguma coisa da gente. Então fica aquilo no ar, né? Será? Mas aí, como isso não é do meu corpo, é logicamente, claro que eu vou ter curiosidade de saber o porquê. Não nasci com isso. Uhum. Só que o engraçado é que é uma só, realmente. Porque o dia que a médica me examinou, no posto de saúde aqui perto de casa, ela e uma enfermeira, eu deitei naquela mesa que a gente põe uma perna aqui, uma perna ali, a mesma mesa que a gente faz o preventivo. E elas mesmo viram assim, eu falei, pode olhar aí, fazendo um favor, talvez pode ter mais alguma que eu não vi, mas não tinha. E não tinha mesmo, porque quando eu vou tomar banho, assim, eu sempre vou procurando, assim, né? Se, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu já, né? Então, assim, é só uma. Só que daí eu fico pensando, será que pode ter lá dentro? O que tá acontecendo, sabe? Eu fico nessa, né? Então, e outra pergunta também que eu queria fazer para a senhora, que eu acho bem importante, eu tive um parto prematuro de 8 meses. Porque o meu filho nasceu de 8 meses porque eu tive a sífilis. Só que quando eu tive essa sífilis, eu não sabia da sífilis e no posto que eu fazia meu pré-natal, eles fizeram o meu pré-natal, os testes rápidos, até então ninguém me falou nada que tinha. Aí quando eu comecei a lavar a calçada aqui em casa, eu passei muito mal à tarde, eu fui para o hospital, para maternidade, com 8 meses, com muita dor de parto mesmo. Cheguei lá, o médico falou assim para mim que eu poderia voltar para casa, que eu não estava apta a ter meu filho, porque eu estava de 8 meses e não estava gritando e nem chorando. Ganhei no hospital público. Falei, doutor, eu exijo que o senhor me examine porque eu estou sentindo o neném. Aí ele foi fazer o toque, eu estava com 9 dedos. Eu cheguei 4 horas da tarde, ganhei 4h14. No dia 23 de setembro. Dia 29, desculpa, de setembro. Aí, tive o meu filho lá. Ele nasceu com insuficiência respiratória, não sei o motivo disso, porque também não falaram nada. Eu sei que eu fiquei com ele 24 dias após o nascimento, lá na UTI neonatal, por causa que ele nasceu de 8 meses, falaram que ele tinha que madurar o pulmão, etc e tal. Aí veio um médico e falou assim pra mim, Ana, você sabia que você tá com sífilis? Eu falei, eu não. Mas como assim? O postinho não te informou? Eu falei, não, tá aqui minha carteirinha, pode ver as minhas consultas. Tava tudo certinho. Ele falou, então, deixaram a desejar com você, porque você tá, se você tivesse tratado lá, não tava nessa situação. Eu falei assim, até então eu não sabia que passava em criança nada, porque eu era bem desligada dessas coisas, não acompanhava esse tipo de conteúdo. Aí o médico falou assim, não, o Benjamin, que é meu neném, ele falou assim, tá super bem, ele tá na UTI neonatal mesmo, porque ele nasceu de 8 meses e é prematuro e é normal pra gente que fique, porque de 8 meses é mais perigoso pra criança sobreviver do que de 7, e falou na minha cara mesmo, né? Ele falou assim, pode ser que tenha passado pra ele, pode ser que tenha passado pra ele, mas a gente fez os exames e vai ver. Por Deus, não passou. Diz o médico lá, até então o PA é normal, assim, uma criança normal, além de ser prematuro. E a gente ficou 24 dias no hospital. Aí o doutor Carlos, que era o obstetra lá do plantão, falou assim, Ana,
Vai para casa descansar, você acabou de ter um nenê, o teu nenê vai ficar aqui, você já sabe disso, disso. Falei, doutor, eu não saio daqui de jeito nenhum. Falei, eu quero ficar aqui com meu filho até o último, até vocês decidirem aí se vão mandar nós embora. Se ele tiver que ficar um mês aqui, eu vou ficar um mês, não vou deixar ele aqui não. Porém, eu tenho mais 2, 3, mas eu vou deixar ele em casa, alguém cuida, eu vou ficar aqui. Aí ele falou assim, não, Ana, porque isso é muito desgaste para você. Eu falei, doutor, vamos conversar uma coisa. Eu quero saber do senhor o que eu vou fazer com essa tal sífilis, porque daqui do hospital não vou sair. Aí ele falou assim, olha, Ana, você vai ter que tomar bezetacil, se não me engano. Aí ele falou assim, você vai ter que tomar bezetacil, me receitou. Olha, o meu bumbum, que eu falo, virou um pandeiro de tanta bezetacil que eu tomei. Aí, doutora, passei tudo, o meu negócio não era nem sífilis. A senhora é mãe, sabe o que eu tô falando. Eu acho que a senhora é mãe, né, que você viu um nenezinho aí. A minha cabeça estava no meu filho, não na sífilis, né? Tava nele lá. Porque meus 2 outros partos foram um parto normal e tudo de 9 meses. Eu nunca tive problema com isso. Daí o médico falou assim, então, Ana, já que você vai ficar aqui com a gente mesmo um tempão, brincou comigo, eu vou te fazer uma receita e você vai deitar lá no quarto, vai ficar deitadinha lá e na hora da visita você vai ver o Benjamin, mas enquanto isso você vai deitar aqui e a enfermeira vai lá te aplicar as injeções. Eu acho que ela me aplicava de umas 2, eu acho que ela me aplicava de manhã, à tarde e à noite. Porque eles pensaram assim, pode ser que ela leve a sério, como tem gente que sai do hospital e não aparece mais. Mas no meu caso eu ia levar a sério. No entanto que, quando o Benjamin teve alta, veio mais um papel de uma receita para eu continuar no postinho para tomar as injeções. Eu acho que eu tomei umas 20 e poucas injeções, eu acho. E aí tá. Tipo assim, é dolorosa a injeção, é muito ruim, mas tomei, porque precisava, tomei. Daí ele falou assim, mas o parceiro também seria interessante que ele se tratasse, porque senão não adianta, daí tal, aquela história que a senhora diz, né? Ambas as partes, né? Aí ele se tratou, tudo bem, beleza. Aí, esses dias eu fui no posto e falei, doutor, essa mesma doutora que disse que não sabe o que é essa verruga. Falei, doutora, eu preciso que a senhora me atenda e que a senhora peça um exame da sífilis para mim, para acompanhar, né? Porque assim, o Benjamin já fez 2 anos agora, dia 29 de setembro. E eu não tive mais informação da sífilis no meu corpo. Então eu preciso que a senhora me peça um exame, porque o médico falou que seria importante acompanhar, né? Até mesmo quando o Benzinho tivesse 2 aninhos, era para eu fazer o retorno do exame. Ah, Ana, que bom que você me lembrou. Ela pediu, marcou lá, daí no outro dia cedo eu fui em jejum, tirei o sangue e tal. Aí demorou uns 2 dias, chegou o exame no posto, a gente comunitária me ligou e tal. Fui lá, peguei, tremendo de medo, igual vara verde. Por causa que é uma coisa terrível, né? Assim, pra mim isso daí já é terrível. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, agora... Só que eu tenho muita fé em Deus, eu já fui pensando pensando positivo, mas pro bem, não pro mal. Aí eu peguei o resultado do exame e levei pra doutora ver, deu não reagente. Aí ela falou assim, já é uma coisa boa, né? Então daí eu não sei se essa verruga tem a ver com esse histórico da sífilis que eu falei pra doutora, do parto prematuro, não sei. Só que eu não tenho esse tal corrimento, esse odor forte, não tenho odor nenhum, na verdade, graças a Deus. Nem corrimento, nem odor, que mais... A única coisa mesmo que me preocupa é essa verruga. E às vezes eu tenho uma dor lombar, assim, na minha barriga. E outra coisa, aí quando eu ganhei o Benjamin, a doutora falou assim pra mim, eu falei assim, eu preciso de um método pra eu não engravidar mais. Porque a minha intenção é fazer laqueadura, né? Daí ela falou assim, Ana, você prefere o anticoncepcional ou a injeção? Falei, a injeção, será que vai engordar mais ainda? Porque eu já sou meia gordinha, né? Eu falei assim, senão eu explodo. Daí ela deu risada, ela falou assim, não é todos os casos, né? Mas vamos na injeção. Eu fui. Só que eu comecei a tomar essa injeção em dezembro do ano passado. Estou tomando até hoje. Vou tomar dia 16 de novembro, que eu tomei em agosto, agora vou tomar em novembro.
E a minha menstruação ainda vem, mas não é que ele vem assim, tipo normal, assim, que sai bastante sangue, tarará. Ela vem assim, tipo uma sujeirinha preta, assim, marronzada e tal, mas fica vindo, aquilo me incomoda, porque dizem, né, que a injeção trimestral não é para vir a menstruação mais. Aí eu pergunto pra médica, ela falou que tá normal ainda. Daí eu conversei com outro médico, o médico falou pra mim que pode ser que o meu corpo não se adaptou com a injeção. Aí eu faço o quê na vida? Paro de tomar injeção, continuo, uso anticoncepcional, não sei o Tá. que eu faço com a verruga. Então vamos lá. Então, assim, a verruga é isso que eu falei. O ideal, até porque às vezes tem casos que a gente só olhando já sabe o que que é, né? Quando dá dúvida, o melhor é biopsiar. Se dá HPV mesmo, aí tem que fazer também o exame da colposcopia, que é aquele que vê o colo do útero por dentro e consegue identificar para ver se tem alguma outra lesão, alguma outra verruga, ou se tem alguma lesão de colo de útero, alguma coisa nesse sentido. Essa verruga não tem relação com a sífilis, tá? Até porque agora o exame está negativo, então não tem relação. Aí, quanto à questão da Depo-Provera, que é essa injeção trimestral, nem todo mundo para de menstruar com ela. Então, tem gente que sim fica tendo escape, né? Aí tem outros métodos que fazem parar de menstruar, tem uma chance maior de parar de menstruar, como por exemplo o Dilmirena, que a chance de parar de menstruar é de 65%. Mas são coisas independentes. Então, não, o fato de tu ainda estar menstruando com a injeção não significa que ela não esteja funcionando. Nem todo mundo para de menstruar com ela. Entendi. Então aí essa verruga, tipo assim, é que na verdade eu entrei no WhatsApp aí da doutora aí da clínica e pedi para que eu consultasse com você, porque assim, para mim assim é longe, mas vamos atrás de quem entende o negócio. Não adianta ficar aqui perambulando assim e não chegar em lugar nenhum. Se for um HPV, a senhora já vai ver o que se é. Eu acho que eu tenho certeza que a hora que a senhora olhar, você já vai falar para mim se é ou não, se é ou se não é. Porque ele não parece assim essas cristas de galo assim. Tipo assim, não tem nada a ver com couve-flor, vamos dizendo assim, para ficar mais fácil. É meio enrugadinho assim, mas também não é tanto enrugado. É feio, né? Porque não é bonito. Ele tem uma cor meia bege, assim, Sei, sabe? tá. Tipo assim, e é uma coisa que me incomoda. Só que quando eu tava grávida do Benjamin, eu já tinha isso. Só que daí eu falava, não, eu não vou no médico, porque imagina, se vão querer tirar o bebê antes da hora, por isso, por aquilo, eu ficava assim, tipo assim, sabe? Veja bem como que são os médicos daqui, não falando mal, mas alguns, não é todos, que eu tive o neném parto normal e eles não identificaram aquilo ali, tipo, é normal, eles falaram pra mim, na hora que eu reclamei. E segundo uma enfermeira que estava do meu lado, ela falou que daí a minha placenta ficou dentro de mim, tiraram o neném e a placenta ficou, daí eu falei, tem alguma coisa aqui dentro de mim. Aí o médico foi lá e fez assim na minha barriga, batendo assim. Eu acho que falhou. Tá falhando, né? Aqui tá avisando que falhou um pouquinho. Agora voltou. Voltou? Voltou. Não sei até que parte que a senhora escutou aí, que eu falei. A parte que a placenta ficou dentro de ti. A placenta ficou e o médico batia assim, né? Pra sair, não saiu, ele colocou a mão lá e tirou. Mas a enfermeira falou que estava descamada a minha placenta. Não entendi o que é o descamado. Até porque a placenta é feia em todos os sentidos, né? Assim, mas quando ela tirou, ela falou assim, olha, doutor, tá descamada. Mas ele não falou que não tinha nada a ver com o que ela tá falando. Sabe? Daí também, não sei o que quer dizer descamada. Eu procuro até no Google, não consigo encontrar resposta para essa descamada. O que aconteceu foi que a placenta ficou retida, né? Assim, falando baseada no que tu tá me contando. Mas o mais importante de tudo é que saiu inteira, saiu tudo, porque senão tu teria que ter feito uma curetagem, tu estaria ficado sangrando depois. Como não aconteceu nada disso, provavelmente curagem, que é isso de retirar a placenta. A minha,
Eu acho que tá Ah, falhando tá. um pouco, né? Tá falhando, aham. Mas essa live vai ficar salva, doutora? Vai ficar salva. Uhum. Então é isso. Aí, para encurtar o assunto, porque eu sei que tem mais gente, eu queria saber a respeito da consulta, né? Eu falo lá no Whats mesmo, para eu Isso. ir. Daí, Fala lá com as meninas que elas agendam tudo direitinho pra ti, uma data que fique bom pra ti. Às vezes a gente faz primeiro online pra já ver, porque eu já consigo ver no online mesmo, a gente já posiciona e tal. Quando é externo é mais fácil, né? E a gente já consegue adiantar bastante coisa. Normalmente o que a gente faz quando a paciente é de outro estado é isso, a gente faz online primeiro, vê o que que é e daí se precisar vem presencial. Mas muita coisa a gente já consegue resolver no online. eu vou marcar então amanhã, né? Que eles estão disponíveis, né? Que Isso, até às exato. 6, né? Eu sei tudo. Exatamente. Aham. E Exatamente. outra coisa também, então, se não for HPV, essa verruga, que poderia? É É, alguma coisa de risco, será? normalmente aí é um acrocórdon ou um pólipo fibroepitelial, que são lesões benignas de vulva. Mas não é grave, assim, de câncer? Não, não é grave de câncer. Já tá bom. Mas amanhã eu vou entrar lá e falar. Hoje eu falei pro William assim: eu quero a doutora Maria para mim, porque eu acho a senhora sensacional. Eu falo para os meus filhos aqui: que Deus abençoe a sua vida, que dê muitos anos de vida, porque você tem você passa uma clareza pra gente, assim, uma pessoa que sabe o que tá falando, né? E é a única médica na minha vida que eu vejo tratar desses assuntos de verruga, porque não tem médico. Se for procurar, você não vai achar. Médico, assim, que conte a verdade pra gente, né? Chegar nesse câncer aí, eu acredito que seja muito triste, mas a gente precisa de médicos assim, além de médicos, ser humanos, que têm amor pelas pessoas. E eu tiro o chapéu para a senhora e olha, eu estou muito feliz de estar participando hoje aqui. E eu fico muito grata pelas suas respostas e que Deus te abençoe. E eu sou tua fã número 1 e vou ficar por aqui sempre. Qualquer dia, precisando de Obrigada. secretária, eu tô aqui, viu? Que eu tô sabendo de tudo. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigada pela tua Tá participação. bom, doutor. Eu que agradeço. Boa noite e Deus abençoe, tá bom? Boa noite, tchau. Tchau. Vamos ver aqui, ó. Agora, a vez da Lizie Pires. Vamos ver. Vamos ver se agora melhora, se melhora a conexão. Quem tá falando aqui que tá travando, vamos ver aqui. Lizie, Jéssica, eu já te chamo de novo, só um pouquinho. Vamos ver se a Lizie vai conseguir entrar. E agora, como é que tá? Tá melhor para me ouvir? Parou de travar? Escrevam aqui no chat para mim. Lisier, consegue entrar ali? Eu já aceitei aqui. Vamos ver se dá certo. Esperar mais um pouquinho, ver se a Lisier consegue entrar. Ela não está conseguindo participar. Vamos lá, vou chamar a Jéssica, então. Jéssica. Já aceitei aqui. Ver se tu consegue entrar. Jéssica Luiza. Da Jéssica. Esperar mais um pouquinho, ver se a Jéssica consegue entrar. Acho que a Jéssica não tá conseguindo entrar. Vou chamar a Kátia. Kátia conseguiu. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo certo. Da onde que tu fala?
Eu falo de São José dos Campos. São José dos Campos, ótimo, estamos na mesma cidade, então. E aí, Isso. qual que é a tua dúvida? Então, a minha dúvida hoje é sobre o NIC1, né? Há 8 anos atrás eu fui no ginecologista na UBS, porque eu tava com muita dor no útero, e ele não me disse nada, ele somente fez uma cauterização e disse para mim fazer os exames a cada 1 ano. A partir daí, então, 8 anos seguidos tem dado tudo ok no meu preventivo, né? Só que agora em junho eu comecei a perceber algumas lesões na minha genitália. Aí eu procurei o ginecologista, fiz o preventivo e deu NIC1. Só que a médica ela não explicou nada direito, ela disse só para fazer acompanhamento a cada 6 meses que já ia virar câncer. Eu fiquei desesperada. Então eu procurei outro especialista, né? E eu fiz a captura híbrida, eu fiz a colposcopia, a biópsia, e como fez 6 meses, esse mês que eu fiz o preventivo, eu repeti o preventivo. E no exame deu que realmente eu tenho lesões, né, no útero, que na hora que a médica fez a colposcopia, ela falou, olha, eu vou ter que fazer a captura híbrida porque dá para ver que tem lesão realmente a olho nu. Só de você sentar aqui eu já vi que tem lesões, então eu vou precisar fazer. E na captura híbrida deu de alto grau, né? NIC1, mas de alto grau. Então, assim, eu tô meio preocupada. Desde quando eu descobri as lesões, eu também tenho bastante dor na garganta, a garganta vive inflamada. Eu não sei se tem relação com HPV. Então, assim, eu queria saber se tem um tratamento, se realmente pode virar um câncer, porque a gente fica meio desesperado, né? A gente não sabe, eu não sei o que fazer. Por mais ser no NIC1 por ser o HPV, eu tô bem preocupada com relação a isso. Eu tenho Tá, 26 anos, nunca tive filho, então. certo. Então vamos lá. O que que é NIC1 e o que é HPV de alto risco? São duas coisas diferentes. Tem o HPV de alto. Existem vários tipos de HPV que infectam o trato genital feminino em torno de 40, tá? E daí a gente divide eles entre HPV de alto risco e de baixo risco. O de alto risco é o que estão relacionados com lesões que podem evoluir para câncer. O de baixo risco, eles são os HPVs que estão relacionados com verrugas genitais, tá? Aí existem as lesões. Então, o que deu no teu preventivo? Deu alto grau no preventivo ou foi a pesquisa do HPV que deu alto risco? Foi a captura A híbrida. A captura captura híbrida híbrida. deu isso, Pronto. presença de DNA do grupo de alto risco. Então, é isso que eu acabei de explicar. Então, às vezes a pessoa tem um HPV de alto risco e não tem lesão nenhuma. Quando tem lesão, o que nos interessa é a lesão que a pessoa tem e não o tipo de HPV que a pessoa tem. Porque ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que essa pessoa tem um risco maior do que a população em geral de vir a ter uma doença, tá? Aí, quando tem a lesão, existe lesão grau 1, grau 2, grau 3. A grau 1, que é quando é no colo do útero a gente chama de NIC, é uma lesão de baixo grau. O que é isso? Que ela tem um risco baixo de evoluir para câncer, inferior a 1%, tá? Já quando a gente tem uma lesão grau 2 ou grau 3, que no colo do útero a gente chama de NIC 2, NIC 3, a gente chama de lesão de alto grau, porque é uma lesão que tem um risco maior de evoluir para câncer, tá? Quando a gente tem um NIC1, o que a gente faz? A gente pode acompanhar com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos. Por quê? Porque em 47 a 57% das vezes pode ser que a lesão suma sozinha, tá? Se a lesão não some nesses 2 anos, a gente sim tem que fazer o tratamento. E aí, quando a pessoa tem uma lesão e ela não sabe quanto tempo faz que tá com essa lesão, que nem quando tu falou, eu tive há 8 anos, não sei se era um NIC1, o que era e tudo mais. A gente pode já fazer o tratamento agora e não ficar esperando esses 2 anos, tá? Na verdade, quando a gente opta por fazer tratamento de uma lesão que ela é completamente visível na colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com microscópio, a gente pode fazer laser. Tá? Ele não precisa esperar esses 2 anos, dá para fazer no momento que foi feito o diagnóstico.
O que é esse laser? Ele é um tratamento que ele vai vaporizar, ele vai destruir a lesão. Ela não destrói o vírus do HPV, porque o vírus do HPV é que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV. Ainda não inventaram um remédio que a gente toma e mata o vírus. Só que diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter para o resto da vida, o HPV não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa consegue eliminar o vírus, tá? A lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde mais tem vírus. Então, quando a gente trata aquela lesão, a carga viral, que é a concentração de vírus no corpo, diminui muito. E aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o HPV, tá? E outra opção de tratamento para o NIC1, então, é a cirurgia de alta frequência, que é a cirurgia do CAF. Para fazer o CAF, para NIC1, a gente só faz quando a lesão não sumiu nesse período de 2 anos. Por quê? Porque a cirurgia do CAF ela pode aumentar o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Ela aumenta esse risco em 3 vezes. Então, para uma mulher que nem tu, que é jovem, está com 26 anos, que não tem filhos, a gente evita ao máximo fazer cirurgia de CAF para um NIC1, tá? Quando a gente decide por tratar, a gente prefere fazer um tratamento destrutivo, que é o caso do laser. Tá? E daí muitas pessoas me perguntam, qual que é a diferença de eu fazer cauterização e de eu fazer laser? A cauterização ela é muito superficial, ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, ela vai cauterizar por cima e a lesão vai continuar por baixo. Por isso que para lesões causadas por HPV, que é o caso dos NICs, né? NIC1, NIC2, NIC3, a gente não recomenda fazer cauterização. Quando a gente recomenda fazer tratamento destrutivo, que é o caso de destruir a lesão sem fazer a excisão, sem fazer a retirada de parte do colo do útero, a gente faz laser porque ele atinge 7 milímetros de profundidade. Então, ele consegue destruir a lesão por completo, tá? Eu respondi a tua dúvida? Respondeu sim, viu? Minha dúvida era realmente essa, assim. Porque como eu fui na médica, ela só falou pra mim, ó, você tá com NIC1, vai virar câncer, então a gente já sai desesperado do consultório, né? Então a minha dúvida era sobre o tratamento mesmo, se tem chance de eliminar o vírus, então era mais essa a minha dúvida mesmo. Tem sim, na verdade, assim, o risco do NIC1 evoluir para câncer é muito baixo, inferior a 1%. Tem a opção de é que no teu caso teve uma história ali há 8 anos que a gente não sabe exatamente o que foi, né, que aconteceu, mas assim, poderia fazer Isso. acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos, e se a lesão não some, a gente trata. Quando a paciente não está confortável de esperar esses 2 anos, ou porque não sabe o que já teve antes, ou porque não está confortável, às vezes eu tenho paciente que assim, isso afeta muito o relacionamento dela, ela não consegue às vezes trabalhar porque está com a lesão, não consegue se relacionar com outras pessoas, não consegue ter relação com o marido, enfim, afeta muito. Daí é assim que a gente trata que a pessoa fica livre da lesão, tem uma chance maior de eliminar o vírus e o problema tá resolvido, entendeu? Então sim, tem essa opção de fazer o tratamento antes do período dos 2 anos. Ah, sim, então tá bom então, viu? Essa era a minha dúvida mesmo. Muito obrigada pela tua dúvida, obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Ó, então tá dando já 1 hora de live. É a última pessoa que eu vou chamar para participar. Vou chamar a Jéssica de novo porque faz tempo que ela tá aqui esperando. Vamos ver se dá certo agora, Jéssica. Esperar um minutinho, se não der certo a Jéssica. Ah, aqui deu. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Tá bom. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Da onde que tu fala? Só um minutinho, colocar o fone aqui. Ah, tá bom. Paranaíba, Minas Gerais. De Minas. E qual que é a tua dúvida? Então, desde 2020 que eu estou fazendo cauterização. Já fiz de 2020 até agora 4 vezes. Só porque eu decidi trocar de médico.
Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Decidi trocar de médico. Aí o médico falou que cauteriza superficial, né? Só em cima mesmo. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma biópsia para ver e você vai usar o Albocresil óvulos. Eu usei tudo, fiz a biópsia, fiz o preventivo, tudo beleza, não deu nada, tudo tranquilo. Só porque não sara, toda vez que eu vou lá tá do mesmo jeito. Aí ele me indicou fazer a CAF, né, que chama. Sim, a cirurgia da CAF. Isso. Aí, eu tô um pouco insegura, com medo, mas eu acredito que vai ter que fazer, sim. Tá. E por que vocês estão fazendo a cauterização? Então, o primeiro médico que eu fui fez a cauterização. Toda vez que eu ia lá, ele queria só cauterizar. Aí eu decidi mudar de médico. Aí o médico de hoje que eu tô falou que não podia estar cauterizando, porque não tinha melhora. Aí ele não cauterizou, o segundo médico que eu tô agora, e fez a biópsia, olhou tudo direitinho, pediu para mim usar o Albocresil, já usei 2 vezes. Ele falou, vamos tentar usar, no intervalo você volta para a gente ver se melhorou. Se não melhorou, tem que fazer realmente a CAF. E o que deu na biópsia? Não deu nada. Eu posso até ler aqui para você. Ó, colheu 3 fragmentos, né? Aí aqui a conclusão, os achados microscópios favorecem endocervite crônica. Aí aqui, foi confeccionado um bloco de parafina, realizado 6 cortes, mas não deu nada. E no preventivo, deu normal? Tudo normal. Todos os preventivos que eu faço, até a gente está fazendo de 6 em 6 meses, não dá nada. Só porque na relação sexual tem o sangramento. Aí o médico falou que o medo é esse. Mas nem ele não sabe me dizer. Certo. E tu continua tendo sangramento na relação? Toda vez que eu tenho relação, tem sangramento. No início, quando começou, era muito sangue mesmo, sangue bem vivo, vermelhinho. Agora diminuiu, mas tem sangramento. Aí ele falou assim, Jéssica, podia deixar quieto, mas o meu medo é o sangramento. Por isso a gente tem que fazer a CAF para ver, colher o material, fazer a biópsia, né? Certo. E tu tem alguma doença? Não, nenhuma. Usa algum remédio todos os dias? Eu uso o anticoncepcional, né? Até o primeiro médico trocou o anticoncepcional, porque ele falou que podia ser o anticoncepcional, mas não melhorou também. Aí esse médico que eu tô agora falou assim, ó, se você quiser parar de tomar o anticoncepcional, para você ver se melhora, mas aí eu fiquei assim com medo. Não sei o que eu faço. Qual que é o anticoncepcional que tu usa? Era só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Eu tomava o drospirenona mais etilestradiol, de 3 mais 0,3. Aí trocou para Femina. Tá. Então, assim, ó, o sangramento na relação sexual pode ser por uma ectopia do colo do útero, que é uma lesão benigna no colo do útero. E o que é essa ectopia? A parte de dentro do útero é do tecido glandular, que é um tecido mais delicado. E a parte de fora do colo do útero é um tecido escamoso, que é um tecido mais resistente. Quando esse tecido glandular ele se estende mais no colo do útero, a gente chama isso de ectopia. E como ele é um tecido mais delicado, pode falar. Ele falou que é ectopia mesmo, é uma feridinha, até ele chamou meu marido para olhar, tá bem pequenininha, não tem infecção, não tem nada, só porque ela tá bem vermelhinha, sabe? Tá. E daí... Só porque não melhora. Isso. E pode dar o sangramento, e aí o que a gente faz? Geralmente a gente faz uma cauterização para estimular a reptilização, que é estimular esse tecido glandular se transformar nesse tecido escamoso que é o mais resistente e resolver isso.
Como isso não resolveu, tem que investigar outras coisas, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é um painel infeccioso, que é para investigar doenças como clamídia, neisseria, que é gonorreia, tricomonas, ureaplasma, micoplasma, que seriam infecções que poderiam dar cervicite, que é a inflamação do colo do útero, e isso é um motivo para ter sangramento. Então, esse é um exame que precisa ser feito. É uma coleta parecida com um preventivo que faz do colo do útero. Pesquisa da HPV, vale a pena fazer também. Por quê? Porque teu preventivo veio normal e a tua colposcopia veio com a biópsia normal. Só vale a pena fazer cirurgia de alta frequência se der alguma lesão, tipo uma pesquisa do HPV positiva, que a gente esteja suspeitando que tem alguma lesão de colo de útero. Senão não faz sentido fazer uma cirurgia de alta frequência por conta disso, entendeu? Porque se não tem HPV, não tem como ter lesão. Outras causas para ter sangramento na relação sexual. Endometriose de colo de útero, tá? Isso acontece. Eu tinha uma paciente que ela tinha 31 anos, sangramento na relação sexual, já tinha feito vários tratamentos e ela tinha um foco de endometriose no colo do útero e era isso que sangrava, tá? Então, isso é uma coisa que a gente investiga. Como que a gente investiga isso? Na colposcopia. No exame da colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com microscópio e uma lente de aumento, a gente enxerga. Exame de ultrassom transvaginal, porque a gente aí vai investigar se tem alguma coisa no canal do colo do útero. Então, já foi feito. Ultrassom. Já fez o endrovaginal, né? Que é com aquela câmerazinha que coloca, já fez. Não dá nada. Nada. Até ele tá sem saber, porque não melhora, não cicatriza com a cauterização, não, por isso que eu procurei outro médico, porque eu estava assim muito insegura, porque toda vez que eu ia lá nos retornos ou consulta, ele queria cauterizar, eu falei assim, mas como que pode? E cauterizando. Ele falou assim, ó, esse de agora, vamos tirar tudo para ver, aí cauteriza, né, novamente, né, faz a CAF e manda para biópsia, porque não melhora e tem muito sangramento. Entendi, o que... É isso aí que eu falei. Primeiro, esse exame do painel infeccioso para investigar essas bactérias, tu já fez? Como? Esse exame de painel infeccioso que investiga clamídia, neisseria. A gente começa por aí. Começa investigando primeiro alguma doença, que na verdade eles são bactérias, que são doenças sexualmente transmissíveis e que eles dão cervicite, inflamação do colo do útero, e é uma causa para ter esse sangramento na relação. Então, a primeira coisa que faria é investigar isso, fazer uma pesquisa da HPV, fazer o exame da colposcopia bem feito, porque esse exame da colposcopia é um exame operador dependente, depende de quem está fazendo. É aquele exemplo que eu dou sempre do 2 cabeleireiros no mesmo salão de beleza, com os mesmos produtos, vão fazer mecha no cabelo, uma mecha fica boa e o outro não fica. O que muda? Muda quem está fazendo a mecha. Colposcopia é a mesma coisa. Então, se um exame de colposcopia bem feito, se não foi visto lesão, muito dificilmente vai aparecer lesão na CAF. Tá? Então... Pois é. Como é feito esse exame de painel infeccioso? Ele é uma coleta parecida com igual a do Papa Nicolau, tá? Que nem faz de citologia líquida. Então, vai lá com uma escovinha no colo do útero e vai coletar esse exame dessas bactérias aí, clamídia, neisseria, micoplasma, ureaplasma, tricomonas. Já faz junto uma pesquisa do HPV para ver se tem alguma chance, já que teu preventivo e a tua biópsia veio negativo, de ter alguma lesão, né? E começaria fazendo esses exames, inicialmente. E uma colposcopia. Porque igual, não é a mesma coisa esse painel infeccioso, esse exame não é a mesma coisa do preventivo, ele é mais detalhado. Não, ele pesquisa PCR, na verdade, que é a presença dessas bactérias que eu falei. No preventivo comum, ele vê célula, ele vê se tem alguma lesão que possa evoluir para câncer, uma lesão pré-cancerosa, entendeu? Esse outro exame não, ele vê presença de bactérias que poderiam dar inflamação no colo do útero, cervicite.
Então você não me indicaria fazer a CAF no momento, fazer primeiramente esses exames. Eu faria exatamente. Eu faria primeiro esse painel infeccioso, a pesquisa do HPV, uma colposcopia confiável e, e é para ver o que está acontecendo. Mas não, porque qual que é a indicação de cirurgia de alta frequência, tá? Que é a cirurgia da CAF? É lesão de alto grau no colo do útero, NIC2, NIC3. Tu não tem isso. Então, Pois esse NIC1, NIC2 ou 3, ele é visto pela biópsia? exato, na biópsia, aparece na biópsia. E o Papa Nicolau também já pode mostrar, daí vem escrito lesão de alto grau no colo do útero, no Papa Nicolau. Mas o teu deu normal, né? O teu preventivo. Isso. Todos os preventivos que eu faço, eu tenho um monte aqui, uma pia, porque sempre faz, porque os dois médicos até agora não tive solução, não. Aí, assim, eu fiquei muito insegura de fazer essa CAF, porque eu estava assistindo os seus vídeos, né, falando assim que pode, futuramente, né, se eu quiser engravidar, posso ter risco, né, de ter filho prematuro, né, o bebê nascer prematuro. Sim, exato. A cirurgia da CAF, ela aumenta em 3 vezes o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. São para grandes prematuros. O que é isso? Bebês com mais de 34 semanas. Os estudos mostraram que com bebês com menos de 34 semanas, menos de 8 meses, a CAF não deu diferença, tá? Então, geralmente são bebês maiores que já vão bem. Mas sim, ele aumenta esse risco. Por isso que a gente não fica indicando a cirurgia para uma ectopia de colo de útero, que seria essa mancha benigna. Aí, no teu caso, acho que tem que fazer uma avaliação melhor para ver se tem algum outro motivo que está causando esse sangramento, porque pode ser que tu vá lá, faça a CAF e venha tudo bem, entendeu? E não foi por quê? Porque só faz sentido a gente fazer quando tem alguma lesão que a gente seja precursora de câncer de colo de útero. Pois é. E sobre o anticoncepcional, pode causar ectopia, hormônios? Sim, o estrogênio, a pílula combinada, né, que é a pílula anticoncepcional, ela tem 2 hormônios, estrogênio e a progesterona. O estrogênio está relacionado com a ectopia do colo do útero, tá? Pela questão hormonal dele. Então, sim, o ideal é trocar de método, né? Seja o DIU, seja o implante que não tem estrogênio. Pois é, foi o que eu pensei. No momento, ficar um tempo, né, sem tomar o anticoncepcional, né, prevenir de outras formas, para ver se vai melhorar esse sangramento. Uhum. Sim. O que eu recomendo é isso, é começar fazendo esses 3 exames que eu falei, painel infeccioso, que vê essas bactérias aí, clamídia, Neisseria, Mycoplasma, Neoplasma, Trichomonas, é um PCR, né, o nome que se fala, uma pesquisa do HPV, uma colposcopia, e para conseguir, começaria por aí, para definir o que está acontecendo. Então, você acha que eu não devo parar com o anticoncepcional no momento? Primeiramente, fazer esses 3 exames. A gente trocaria o método, troca o anticoncepcional por outro método. Certo. Porque assim, ó, eu falo, quando a gente para o anticoncepcional, a gente não fala, vamos parar, vamos trocar. Por quê? Porque a chance de tu engravidar é maior do que o risco dele te dar ectopia, entendeu? Então é que nem quando a pessoa tá com uma lesão por HPV, que a gente sabe que o anticoncepcional ele aumenta o risco de trabalho de câncer de colo de útero. A gente não simplesmente para o anticoncepcional, porque senão a pessoa pode engravidar. E daí não é o que a gente quer que faça o tratamento e tudo mais. Então a gente troca o método por outro e não deixa simplesmente a pessoa sem nenhum método, entendeu? Mas sim, tem que trocar. Sim, tudo bem. Então eu vou procurar ele novamente para ver o que ele fala sobre esses exames, né? Se eu ver que não tem uma posição, né? Um retorno, eu vou ter que procurar outro médico, porque
a gente fica assim, até sem saber, né? Muito insegura, eu sou muito ansiosa, preocupada. Sim, claro. Começa por isso que por isso que eu te falei que já vai dar um bom norte. Tudo bem. Então, até eu fui ontem na consulta com ele, ele nem não quis me examinar, falou assim, nem não adianta, porque você falou que está tendo sangramento, nem não adianta. Vamos logo marcar a CAF para fazer biópsia, tudo, e você pode parar de tomar o anticoncepcional já. Só porque eu tinha parado uma cartela, acabado, para dar um intervalo de 8 dias, né? Começa no 8º, só porque não ia dar tempo de eu ir no médico. Aí eu comecei e emendei a cartela. Eu tô no 3º dia. Aí eu tô insegura se eu termino essa cartela e paro com o anticoncepcional e procuro outro método, né? E dou entrada para fazer esses exames mais detalhado para ver, né? Isso, eu acho assim, mantenha que tu tá usando para poder fazer uma troca programada. Porque quando simplesmente para, é isso que eu falei, o risco da pessoa ter uma gestação indesejada é maior do que isso te atrapalhar, no caso, formando essa ectopia, que é um processo crônico, não é assim, um mês que vai fazer diferença, entendeu? De uso. E outras Entendi. coisas importantes que têm que ser faladas. O sangramento na relação não acontece só de colo de útero. Tem que ver como é que está a lubrificação, porque uma fissura, um corte na entrada da vagina pode sangrar. Às vezes a pessoa não tem uma lubrificação adequada. Eu tenho paciente que toda vez que tinha relação, abria um corte na entrada da vagina. E isso, por si só, pode sangrar. Então, tem outras coisas que precisam ser avaliadas além do colo do útero. Entendi. Então, eu vou procurar fazer esses exames, conversar com ele novamente, ou procurar outro médico para ver o que a gente faz. Mas, assim, ele é um médico muito bom. Eu fico, assim, até sem saber, sabe? Uhum. O que eu faço? Porque, nossa, é difícil demais. Pensa pra você ver, desde 2020. Que tu tá com esse problema. Isso, aí o primeiro médico que estava fazendo as cauterizações, ele até falou comigo, se você quiser engravidar, pode engravidar, beleza, isso aí não vai atrapalhar nada. Eu falei, nossa, imagina, que até assim. Como tu não tem lesão de colo de útero, né? Não deu nada na tua biópsia, deu nada no preventivo. Na verdade, a ectopia é no colo do útero. Mas a ectopia ela não é considerada uma lesão. Ela é uma alteração benigna, ela é uma característica do corpo da pessoa que sim tem relação com o uso do anticoncepcional, tem relação com tabagismo, é mais comum, a própria gestação pode causar depois regrídio. Então, a ectopia por si só não é uma lesão, tá? Ela é uma característica ali do corpo. Tem uma live que eu fiz só sobre ectopia do colo do útero, se tu quiser assistir. Eu explico detalhadamente sobre isso. A gente chama ela de feridinha para ficar mais fácil de entender, porque olhando parece uma ferida, mas ela não é uma doença. Pois é, o que ele falou assim, Jéssica, se não sangrasse, beleza, não tinha problema, ela pode ir e voltar. Tem muitas mulheres que têm ectopia no colo do útero, no útero, mas não tem um sangramento. O que me preocupa é o seu sangramento. Uhum, entendi. Exato. E aí, é isso que eu falei, tem que abrir a mente, porque às vezes a pessoa tem ectopia, ectopia, ectopia. Às vezes tem outra causa que tá gerando sangramento e não é a ectopia, né? Que nem essa paciente que eu contei. Ela, na verdade, até lesão de colo ela tinha um NIC1, só que não era o NIC1 que dava sangramento, ela tinha um foco de endometriose no colo do útero que dava sangramento, entendeu? Então, abrir a mente para outras causas de sangramento além da ectopia. Porque, no meu ponto de vista, o que ele me falou, a única solução que tinha agora era a CAF. Ele não me falou dessas possibilidades de estar fazendo esses exames para ver se tem alguma coisa, né? Porque a gente tem que fazer todos os exames primeiro, né? Para ter uma certeza, né? Com certeza. Se realmente é necessário fazer, né? A CAF. Até porque, digamos que seja, por exemplo, uma clamídia, que é uma bactéria.
fazer a CAF não vai tratar a clamídia, e daí pode voltar a ter sangramento depois, entendeu? Então, precisa fazer Isso. esse tipo de avaliação, porque digamos que seja uma clamídia, tem que tratar a clamídia. Não vai adiantar fazer a CAF não vai resolver a bactéria, entendeu? Entendi. Não, eu vou procurar saber fazer esses exames para ter uma certeza, né? E se realmente tiver que fazer, né, a CAF, vamos fazer. Tá certo, é isso aí. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pelas respostas, por tirar as dúvidas. Fico muito agradecida. Obrigada. E se fosse mais perto, eu ia consultar com você. Obrigada, que bom. Então tá, boa noite. Boa noite, com Deus. Ó, então, gente, terminando a live de hoje, deu já 1h30 de live. Para quem não conseguiu participar dessa vez, todo mês tem. Mês que vem estamos aqui de novo, na última terça-feira do mês, tá? E aí preenche lá o formulário que a gente vai chamar para participar. Obrigada por quem participou.